Olá, bom dia. Hoje nós daremos prosseguimento ao livro, Vinha de Luz, e nós estamos no capítulo 3, cujo título é O Necessário. E sempre vem, Emmanuel sempre fala a respeito de uma passagem da Bíblia, do nosso Evangelho, e essa passagem é de Jesus, que está em Lucas capítulo 10, versículo 42. Mas uma só coisa é necessária. Então, a gente, da onde veio essa palavra aí de Jesus? Foi naquela passagem que ele encontrou, ele foi numa cidade, aí tinha Marta, e Marta chamou ele para ir tomar um café em casa, E ele levou ele para lá, para casa dela, e lá havia Maria, uma outra mulher. E Jesus entrou, sentou, e começou a conversar. Só que somente Maria ficou escutando Jesus, enquanto a Marta estava lá atarefada, fazendo café, igual a gente faz, deixa a visita lá e vai fazer outras coisas, enquanto alguém está conversando com ela. Então, ela foi fazer o café, foi fazer as outras coisas, foi arrumar, para poder receber Jesus, e Maria ficou lá, escutando Jesus. E nisso a Marta, ficou, chateada, Pois é, eu tô aqui trabalhando e Marta tá lá sentada, escutando a visita, Jesus. Pois é. E a gente faz isso sempre, Quando a gente vê uma outra pessoa, cutuca lá, ó, tá lá fazendo nada enquanto eu tô aqui trabalhando. Então foi assim. Aí Marta ficou, apoquentada com aquilo e pegou e chegou para Jesus. Falou: Jesus, você não tá se incomodando aí porque Maria, pede para Maria vir me ajudar. Aí foi nisso que Jesus falou: só uma coisa é necessária. Então, aí a gente já fica assim, não. Por que é necessária? Porque naquele momento, Maria, ela estava escutando as palavras de Jesus. De importância para quê? Para o espírito. Ela não estava ali, escutando fofoca, conversa fiada. Não, ela estava escutando palavras de Jesus, Palavras que fariam o quê? Ela aprimorar o espírito dela. Então, a gente vive na posição de Marta, A gente vive trabalhando demais, procurando conforto, tanto para nós quanto para os nossos familiares, fica preocupado com o filho, fica preocupada com isso, aquilo outro. A gente vai, só se atribulando e esquece das questões do espírito. Esquece do essencial. O que é o essencial? É o nosso objetivo espiritual, que é o quê? O aprimoramento moral, Então, a gente tem que evoluir. E aí a gente fica preso só em questões materiais e, infelizmente, a gente está no mundo material. Nós temos que pensar no material, sim, é necessário. Nós estamos no plano. Mas só que a gente coloca toda a nossa energia somente naquilo. E fica com aquele sentimento que sempre tá faltando alguma coisa. Realmente tá faltando. Tá faltando a gente colocar o quê? Esse conhecimento que Jesus nos deu através dos seus exemplos, a gente colocar o quê na nossa vida? E coisa que a gente não tá fazendo. A gente fica, não, até mesmo eu tô aqui falando, mas eu tô colocando em prática. Será que eu tô pondo? Então a gente fica sentindo aquele sofrimento, aquela angústia, tá sentindo falta de alguma coisa, aí a gente inventa. Aí a gente inventa que tem que comprar um carro novo, a gente inventa que tem que fazer uma obra na casa, a gente começa a inventar, porque se eu tiver um carro novo vai melhorar minha vida, se eu tiver minha geladeira nova vai melhorar minha vida, meu fogão não tá legal, é esse fogão aqui que não tá bom. Então a gente começa a colocar um tanto de coisa para quê? Para ver se fecha aquele buraco da infelicidade, da falta que a gente está sentindo. Só que não é nada disso.
é justamente pôr o quê? A prática de Jesus nas nossas vidas. Então a gente vive o tempo todo no piloto automático. E a gente fica assim, perdido. Fica perdido. O que vai fazer? O que tem? Não sei o quê. E chega uma hora que a gente tá tão triste, tão assim, que a gente começa a não ter nenhum objetivo na vida. Pensa, meu objetivo é cuidar do filho. A gente começa a colocar coisa que não é pra gente colocar, é pra gente viver. Então, Maria, quando ela escolhe escutar Jesus, o que ela tá fazendo? Ela escolheu a melhor parte. Entendeu? Ela aprende coisas divinas para quê? Para harmonizar o seu coração e mente. Porque através dessas escolhas de escutar e colocar em prática, o que ela faz? Ela começa a mudar o quê? O mais importante, que é o pensamento. É mudar o nosso pensamento. Porque até nas obras de André Luiz, todos os livros, tem um objetivo ali, mudar o pensamento, mudar as atitudes. Porque quando você muda o seu pensamento, tira o pensamento negativo e coloca o pensamento positivo, edificante, e coloca esse pensamento benevolente para fazer algo de bom, tudo fica maravilhoso. Não quer dizer que você vai parar e vai pensar, não, vou pensar que eu vou ganhar na Mega Sena. Não é pensar em coisas materiais. É pensar em quê? Em coisas gratificantes, que tenha o quê? Um cunho moral elevado. Porque ao desencarnarmos, o caixão é pequeno, não dá para levar nada. E vai levar para onde? O caixão vai ficar dentro do caixão. A gente vai para o plano espiritual. E aí? Como é que a gente faz? Como é que vai levar? Não tem como. E se a gente ficar com o pensamento nisso, no material, a gente faz o quê? A gente continua preso no ciclo onde a gente não é para estar. Porque não quer dizer que eu tô encarnado. Não, mas quando eu desencarnar, eu não vou lembrar disso, nem vou estar nem aí, eu vou desencarnar e vou para onde é que eu tenho que ir. Mas a gente esquece que a gente não muda assim, tira o inimigo não, pá, mudou não. O nosso pensamento continua no mesmo lugar. Se eu tô com o pensamento no carro, um novo, desencarnei, acabei de comprar um carro novo, desencarnei. Será que eles vão cuidar do meu carro? A gente fica com esse pensamento, fiz a obra. Mas será que vão cuidar da minha casa? Vão deixar tudo pro virar tapera? Né? Será como é que vai ser? E não só o apego material também, não, o apego na pessoa, no marido, no filho. Também tem essa. Aí fica, não, então. Não, deixa que Deus resolve. Né? Tá lá na Bíblia, lá falando em Mateus 24, não me recordo, que deixa cada dia com seu problema. Tem a questão dos lírios do campo, estão lá, dos pássaros, que Deus vai prover. Então, segue em frente. Outra coisa é o que? Quando a gente começa a ter esse conhecimento, a gente começa a ter um pensamento mais equilibrado, né? Começa a ficar mais tranquilo, porque a gente começa a pegar e pensar, por que eu estou preocupado com isso? Por que eu não posso mudar? Nossa, por quê? O que aflige a gente? Não é o de fora, e sim o de dentro. Porque quando a gente está com aquilo na cabeça, uma preocupação material na cabeça, a gente foca só naquilo e esquece o resto. E nisso que a gente foca só naquela questão material, a gente começa a adoecer. Adoece, aí fica mal e tal. Começa a vir um tanto de doença que você não sabe nem de onde é. Por quê? Porque o seu pensamento
tá ali naquele material e não tá tendo tranquilidade de pensar, de ver as outras coisas, né? A gente perde o caminho, a gente perde o rumo pensando naquilo. E a gente deixa de ver que tem outras coisas, né? Tem outros caminhos. Mas então, vamos voltar aqui. Quando aqui começa, no capítulo começa a falar, terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderá subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Então, quer dizer, a gente fica focado só no trabalho, só no ter. Só que aquilo ali, você vai ter, você está tão preocupado em ter aquilo, e pagar aquela prestação, isso, aquilo, outro, até aquele carro, até aquela casa, até aquela viagem, até que você está tão preocupado só nisso, que você esquece das outras coisas. Que isso aí não está dentro da realidade do mundo espiritual. Do quanto que você teria que ter. Porque a gente está o quê? Como eu falei anteriormente, vivendo no automático. Automático. E a gente fica naquilo. Ansioso, pensando no futuro o tempo todo, né? A gente está preocupando a mente da gente. A gente está preocupando. Meu pai já vivia falando, você está ocupando espaço que não é para ocupar naquele momento. Então, o que é isso aí? Isso aí é a ansiedade. Aí Jesus falava, até aqui, no capítulo, no Mateus 6, versículo 34, não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Quer dizer, a gente estava ocupando a cabeça da gente com coisa que não é para ocupar. Aí a gente preocupa, fica, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí o dia, o tic-tac do relógio está passando, e o dia está passando, hoje está passando, você está pensando no futuro, e o tempo está passando, e você está ficando para trás na sua evolução. Então, tem o outro lado. Tem aquele que fica pensando no passado, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz aquilo outro? Meu Deus, por que eu fiz? Quer dizer, o passado é passado, deixa para trás, porque o presente está aí. Entendeu? Então você fica naquela tristeza, ai meu Deus, porque eu podia ter estudado mais, eu podia ter trabalhado mais, porque eu podia ter comendo menos, né, para não engordar. Pô, que eu podia ter cuidado mais da minha saúde, mas agora é a hora. O passado passou, tá lá também, na Bíblia. Isaías 43, 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Quer dizer, então tem isso aí. Então a gente está ficando bipolar, ansioso, depressivo, sem foco, porque a gente não está pensando no presente. Aí vamos. Administrarás interesses vários, entretanto não poderás controlar todos os ângulos do serviço. De que vez a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da revelação. Quer dizer, é ansiedade, querer controlar tudo. Não só tudo, né? Controlar os outros. Né, que a gente quer fazer do jeito da gente, tem que ser daquele jeito, e isso aí muitas das vezes o que acontece? Atrapalha uma função, atrapalha um caminhar evolutivo. Vamos dar um exemplo, você está numa função dentro da sua instituição, dentro da sua casa, você quer tanto que seja daquele jeito que você não consegue ouvir o outro, você não consegue ver o que o outro tem a dizer, aí esse outro também se cansa e acaba com uma coisa bonita que iria acontecer, não acontece. Por quê? Porque quis controlar tudo, né? De todos os ângulos, não dá para controlar. É aquele negócio, não dá para, eu não vou fazer isso porque eu vou morrer. Mas isso aí, então você não vai fazer nada, porque são coisas que não dá para controlar. Você tem apenas que viver. Segue.
Aí aqui fala, que foi outra coisa, a ansiedade, né? A ansiedade gera o nervosismo. E às vezes uma pessoa muito ansiosa dentro de um grupo, ela avacalha tudo. Então, respirar e seguir, entendeu? A gente também tem essa questão. A gente passa, né, a querer controlar e quando a gente fica muito agitado, a gente acaba não fazendo nada. Tem um monte de plano, mas não faz nada. Por quê? Porque está agitado. Então vamos lá. Amelharás enorme fortuna, todavia ignorais por muitos anos a que região da vida te conduzirá ao dinheiro, o dinheiro. Quer dizer, isso aqui quer dizer que o dinheiro é ruim? Não. O dinheiro é bom, a gente está num plano material, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa para evoluir, para nos mantermos, é necessário. Claro, é necessário. Só que o pensamento fixo, aquela coisa bitolada, não e tal, o que faz? Faz você passar o tempo e você, às vezes, deixa de viver com a sua família, deixa de viver uma coisa legal. Por quê? Porque você está pensando só no dinheiro, só naquilo. Ah, não, só pensa naquilo. Ah, não, que eu tenho assim, e tudo é o assim. Assim que eu tiver isso, eu faço aquilo. Assim que eu aposentar, eu faço aquilo. Assim que eu conseguir aquilo ali, eu faço uma viagem com a minha família. Assim que eu conseguir. Assim que. E esse assim que? Se você embarcar, se desencarnar, como é que foi o assim que? Então, quanta gente passa uma vida toda arrecadando recurso, vivendo só para o acúmulo e esquece de viver. E a gente coloca aí. Quantas pessoas no leito de morte falou, poxa, eu podia ter amado mais, vivido mais, e passou o tempo e não conseguiu nada. E até mesmo não conseguiu nem o amor completo da família. Porque passou uma vida toda pensando em outra coisa. No material. Aí tá lá, não conseguiu uma amizade boa, não conseguiu, às vezes, um familiar ali tá ali. Porque, não, mas eu fiz tudo para os meus filhos. Eu dei bem material, eu dei casa, estudo, melhor coisa. E eles não foram gratos a mim. Mas será que era isso que era necessário dar naquele momento? Será que o carinho, a afeição, o estar junto, não é o que conta? Porque a educação, o bem material conta. Mas as lembranças, né, das palavras, meu pai me falou isso, minha mãe me falou aquilo, isso é extremamente importante e a gente esquece disso. Improvisarás pomposos discursos, contudo desconhecei as consequências de tuas palavras. É aquela questão, porque eu deixei isso, aquilo outro, porque eu fui isso, aquilo outro, dei tudo para eles. E aí? Será que era um material que ele queria? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Organizarás grande movimento em derredor dos teus passos. No entanto, se não construírem algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Quer dizer, é fazer um monte de projeto. Você está fazendo um monte de projeto, faz o projeto, planeja e até executa. Contudo, no que aquilo ali, aquela construção que você fez, aquele objetivo material que você teve, que você conseguiu, em que ele está ajudando as outras pessoas? O que ele está ajudando a você moralmente? A gente fica assim, né? Já que aí desencarna, mas eu fiz isso, eu consegui isso, mas você ajudou em alguma coisa? Sua moral, seu pensamento foi tranquilo, foi brando, foi caridoso? Bem, ajudou alguém? Ajudou outra pessoa? Todo o seu trabalho
que você fez durante a sua vida ajudou alguém? É isso que a gente tem que pensar. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no proveito da luta, teus dissabores correrão inúteis. Todo mundo passa por problema, todo mundo sofre, né? Não tem outro objetivo. A gente tá aí no trabalho, trabalhando, passando por um monte de problemas. Todo mundo tem problema. Todo mundo passa por problema. Nós não estamos aqui numa terra de colorida, de felicidade plena. Não, nós viemos aqui para resgatar as nossas dívidas. Que a carga é pesada. Então, não espere que vai ser tudo um mar de rosas, porque não vai ter. Um dia tá bom, outro dia tá ruim, outro dia tá ruim também, outro dia também tá ruim, mas depois vai tá bom. E fica nessa roda. Só que a gente tá lá, que a gente esquece o essencial, que é o objetivo. Qual é o objetivo da reencarnação? É chegar à perfeição. E para passar para a perfeição, a gente tem que ser burilado. Aprender com a dor. Porque a gente às vezes não aprende com a dor do outro. Aí não aprende nada, só a gente aprende só no lombo da gente. Porque quando a gente pega e fala, porque a pessoa tá passando um problema, o vizinho tá passando um problema. Tá passando porque quer. Porque se fosse eu, não tava passando isso, não. Pois é, porque depressão, depressão é bobagem. Isso aí é corpo mole. Fulano é assim, fulano tem tudo, ele tá assim porque ele quer. A gente tem essa mania? Tem mania de falar do outro, não sabe da dor do outro. Aí quando entra da depressão, eu tô deprimido, não sei de onde é que vem essa tristeza toda. Pois é, isso aí é a depressão. Então, a gente tem que ter cuidado, até mesmo com o que a gente está falando. E lembrar que nosso objetivo, a reencarnação tem um objetivo. O que é? A nós resgatarmos, mas além do mais, na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da reencarnação? Chegar à perfeição, né? O espírito perfeito, o espírito puro, ele não sofre a influência da matéria. Tem superioridade intelectual e moral. Então, nós não estamos nessa questão. A gente é influenciado pela matéria, então já sabe que não tem espírito puro na Terra, né? Porque se a gente está na matéria, a gente ainda é influenciado pela matéria. E superioridade intelectual. Você pode até ser uma pessoa muito intelectual, muito, né? Mas não adianta ter só o conhecimento e não ter a moralidade, é a tal da asa. Não adianta você estar assim, porque senão você não voa. Então, é preciso ter o equilíbrio moral e intelectual para poder voar dentro da evolução. Então, espírito puro não é influenciado pela matéria, intelectualmente superior e moralmente também. Então, vamos ver se a gente chega lá algum dia. Vai demorar, mas a gente vai chegar. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoso. Todavia, é provável não esteja senão estimulando a indisciplina e ociosidade de muitos. O que acontece? A questão da gente ter cuidado com o que a gente fala. O que a gente fala é muito precioso. E o que a gente pensa. Porque a palavra tem poder e o pensamento também. Então, a gente tem que ter cuidado ao falar, ao publicar agora na era da informatização, da internet, do Wi-Fi, de tudo aí, da IA, né? Inteligência artificial. Tudo a gente tem que ter muito cuidado ao falar, porque a gente pode influenciar negativamente uma pessoa e fazer com que ela, em vez de seguir dentro de um caráter evolutivo, ela caia. Entendeu? Ou fica na ociosidade. Então, a gente tem que ter esse pensamento.
muito firme. Aí vem aqui novamente, uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Mas a gente não pode esquecer que tá lá também falando, Marta, você anda solícita e embaraçada com muitas coisas, né? Ela é muito solícita, ela tá errada? Jesus falou que ela estava bem. Não, ó, você não tá errada, não. Porque a gente tem um livre-arbítrio, a gente escolhe o que a gente quer. Entendeu? Marta, ela cuida bem do serviço dela, tá dentro daquela época, a mulher, ela era para poder deixar o lar limpo, tudo bonitinho. Essa era a função dela, enquanto ela arrumava tudo, né? O homem estudava, o homem trabalhava. Só que naquele momento, ela teve a escolha. Então, e fora outra coisa, todo trabalho é necessário, é útil e valoroso, entendeu? Mas a gente tem que ter o quê? O conhecimento. Para quê? Para ter um conhecimento celestial sobre o amor, que era o que Jesus estava pregando para Maria e pregou para todos nós. Então, a gente tem que ter essa visão, esse conhecimento do necessário da vida espiritual. Para quê? Porque o nosso objetivo aqui na Terra não é para a Terra. O nosso objetivo é para quê? Para o plano, no mundo espiritual. A gente aqui está de passagem. Então aqui que a gente vai ter bagagem para quê? Para poder evoluir. Então, vamos lá. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, competemos guardar dentro de nós mesmos, não é dentro do outro, uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Então, o que a gente tem que ter? Dentro da gente, uma atitude adequada moralmente. Não é falar, fulano que tem que fazer isso. Não, fulano não tem que fazer nada não. Cada um carrega a sua mala. Cada um carrega, como diz nas Forças Armadas. Quando você está no campo, cada um leva o seu conforto. Sua mochila é o conforto que você tem. Ou o desconforto. Então a gente não tem que colocar no outro a culpa que a gente não faz determinada coisa por causa do outro. Não, você não faz porque você não quer. Como Maria estava escutando lá, Marta estava fazendo o negócio dele, cada um faz o que deseja, o livre-arbítrio. Então a gente tem que guardar dentro de nós a moral e fazer com que agir no perdão, na tranquilidade, respirar fundo, colocar água na boca, esperar, né? Como o Chico fazia para não criar caso, né? Ter a caridade, não ser avarento. Por quê? Porque é necessário. Né? A gente tem que seguir o roteiro, o manual de instrução. O que é um manual de instrução para a gente? É o Evangelho. Jesus deu exemplo lá. Jesus nem falou tanto, ele falava, mas ele não escreveu nada, porque tudo o que ele viveu, ele quis viver para a gente ver, lá tá vivendo, a gente tem que viver. Realizando esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Então, quando a gente começa a colocar esse necessário, que é o conhecimento, em prática, a gente começa a refletir, pensar no que Jesus faria em determinada situação. A gente começa a equilibrar. E aí, o que acontece? A gente começa a ver o outro com outros olhos, ver as atitudes diferentes, ter o objetivo, aquilo ali está acontecendo, pode ser por causa disso, vamos aprender com aquela situação, né? Aquilo ali foi necessário viver, porque eu precisava aprender aquilo outro. Então, a gente tem que ter esse pensamento de que, sem essa posição espiritual de sintonia
com o celeste instrutor, Jesus, é muito difícil agir alguém com proveito. Se você passar uma vida toda vivendo aquilo naquele material e não viver os ensinamentos de Jesus, a tendência não é, nunca vai completar. O coração sempre vai ficar vazio, faltando alguma coisa que a gente quer substituir com material, né? A gente tem que ter o pensamento tranquilo, sossegado, entendeu? Ah, mas fulano me desassossega, eu não tenho sossego. Você não tem que esperar dos outros para você ter sossego, porque quanto mais você fala, eu quero paciência, eu quero paciência, eu quero sossego, vai ter alguém para te tirar do sossego, tirar sua paciência. É aí que você tem que exercer o que você aprendeu, né? Então, todo mundo tem essas dificuldades, tem nas provas, tem expiações. Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, tem muito problema, mas mesmo com aquele problema grande, mas eu tô com uma doença que não é curável, respire e leva com tranquilidade. Já que não tem como resolver esse problema, leva com tranquilidade, para ficar mais leve. Porque quando a gente não fica brigando, não fica xingando o problema, ele fica mais leve, você consegue viver numa melhor sintonia, né? A gente tem que sempre fazer também, para a gente melhorar, a gente tem uma coisa muito importante que a gente tem que saber, é conhecer a gente mesmo. Eu sou assim, eu tenho que mudar isso, eu tenho que fazer isso. Nossa, eu tô muito assim, eu tô muito nervosa, eu tô muito agitada, eu tô muito isso. Poxa, eu tenho que melhorar nisso, eu tô muito preguiçosa, a gente tem que melhorar. Mas pra gente melhorar, a gente tem que conhecer a gente e aceitar que a gente tem defeitos e querer melhorar aquele defeito, né? Tem que melhorar, né? E pensar que quantas vezes a gente quis comprar alguma coisa achando que aquilo ia melhorar. Não, eu vou comprar, vamos colocar aquela cadeira de massagem, minha vida vai melhorar porque eu vou estar com o corpo bom. Aí você compra a cadeira de massagem, muito bem, você usa lá as 2 primeiras vezes que chegou, né? Ou então aparelho de ginástica, né? A gente compra, ela comprar porque eu vou ficar bem, faz 2, 3 vezes, não era nada daquilo. Comprou algo que pensou que era necessário e não era necessário e ficou lá acumulando poeira, acumulando roupa, né? Isso aí, eu acho que quase todo mundo conhece alguém que já fez isso. Eu sou uma que já fiz isso. Comprei um aparelho de ginástica, pensei que ia ser bom, mas não foi nada. Né? Fiz 2 vezes, acabou, tá lá, acumulando roupa em cima. Então, a gente tem que ter muito isso na cabeça. E meu pai falava uma coisa muito interessante que eu guardei durante a minha vida e vou seguir e ensino ao meu filho. Não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que necessito. Então, vamos agradecer ao amado Mestre Jesus a grande oportunidade que nos deu de estarmos aqui, né, para poder conhecer um pouco, né, colocar na vida da gente o que a gente realmente deve seguir. Um grande abraço e até o próximo capítulo.